Olá, meus amados, queridos irmãos, amigos, bom dia para você, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja sobre nós. Temos a oportunidade de desfrutar mais um dia e de sermos gratos ao Senhor pela noite que Ele nos concedeu. Então, eu e você temos expectativas, planos, objetivos para serem desenvolvidos ao longo desse dia. E assim, então, que Deus abençoe você e toda a sua casa. Assim, estarmos juntos, é o momento para nós lermos a palavra de Deus, meditarmos a palavra de Deus, sermos encorajados pela palavra de Deus, e assim, então, ela nos ensina de forma tão especial. A nossa porção diária da palavra de hoje está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo de número 16, e nós lemos o seguinte: estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém. Veja como que é importante esse texto do apóstolo Paulo para nós. E o apóstolo Paulo está falando de alegria, ele fala da oração e ele fala da gratidão. Como que é importante para nós estarmos atentos a essa realidade. E eu gostaria de destacar você, principalmente em tudo que nós lemos aqui, a respeito da gratidão. Em tudo deem graças. A realidade para nós, então, de darmos graças ao Senhor, hoje é comemorado o Dia de Ação de Graças. No Brasil, nem tanto, não tem tanta ênfase a respeito desse dia, da quarta quinta-feira do mês de novembro, a referência sobre o Dia de Ação de Graça. Mas como que é importante? Porque essa data, na verdade, em muitos lugares, em muitos países, existe essa referência do Dia de Ação de Graças. Começa lá atrás, em 1621, aqueles que passaram a compor a colônia inglesa, propriamente ali chamada Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Então, eles, depois de conseguirem ter uma boa colheita, resistiram ao inverno, a um frio rigoroso, e muitas pessoas morreram, e aqueles que sobreviveram, aqueles que chegaram ao final do ano, aqueles que conseguiram, diante daquela colheita, e também de permanecerem vivos, então eles celebraram, agradeceram ao Senhor. 1621 aconteceu isso. E ali, então, tem-se como registro histórico como sendo a primeira comemoração do Dia de Ação de Graças. O reconhecimento das bênçãos de Deus pela colheita, pelo cuidado, pela provisão, pela proteção, pelo amparo, pelo socorro, pelo livramento, então, agradecer pelo ano, assim, então, que receberam da parte do Senhor. Essa comemoração, ela se torna tão importante que hoje se comemora nos Estados Unidos, então, como feriado, faz parte do calendário oficial, como feriado federal, e é um dos momentos é um dos dias mais importantes ali nos Estados Unidos da América, a comemoração do Dia de Ação de Graças. Tem sido especialmente foi colocado por Abraham Lincoln como presidente dos Estados Unidos, incorporado ao calendário oficial. E então, todo ano, eles comemoram, e em muitos países também, e em nosso país também, nós também comemoramos, devemos comemorar e devemos agradecer ao Senhor. Devemos reconhecer aquilo que o Senhor Deus fez por cada um de nós. Aquilo que Ele fez pela nossa casa, nossa família, como que Ele nos abençoou. Então, o convite a esse dia, conquanto talvez você esteja dizendo, mas pastor, todo dia é dia de agradecer, com certeza, porque é isto que nós lemos aqui, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Na versão que li aqui da Nova Almeida atualizada, nós então temos a realidade do texto: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, nós somos advertidos, exortados, encorajados para dar graças a Deus por tudo. E talvez você esteja dizendo, mas pastor, como que eu posso dar graças por situações difíceis, adversas? E a grande verdade é que ao longo de um ano nós temos momentos complicados. Nós temos momentos
de tribulação, de tristeza, de choro, de derrota, de fracasso. Temos tudo isso, de enfermidade, de dor, né? Todos nós temos. A nossa casa, a minha casa, a sua casa tem. Eu passei pelas dificuldades ao longo do ano, você também passou. Existem preocupações que muitas vezes tomam conta da nossa mente, do nosso coração, mas a palavra de Deus, ela não separa que nós devemos dar graças somente quando as coisas estão boas aos nossos olhos. Não diz que devemos dar graças somente quando as coisas estão indo muito bem para a nossa família, mas o apóstolo Paulo está dizendo: em tudo deem graças a Deus, em tudo deem graças ao Senhor. E aí talvez você até diga: ah, mas isso é uma incoerência, isso é uma contradição, isso é uma coisa impossível. Paulo está falando da boca para fora. Não. Ele passou por açoites, ele passou por prisões, ele passou por humilhações, ele passou por naufrágio, ele passou pela picada de cobra. Então, assim, coisas das mais absurdas aconteceram com ele. Ele não ficou furioso, revoltado com Deus. Ele não deixou de servir ao Senhor, não deixou de honrar o Senhor com a sua vida. Não deixou, pelo contrário. Ele mesmo pôde declarar à igreja: eu me alegro no meio dos meus sofrimentos. Então, o fato de agradecer a orientação que Paulo transmite à igreja de Tessalônica, pessoas estavam morrendo, pessoas estavam sendo caçadas, perseguidas, pessoas estavam sofrendo demais. E Paulo, quando fala sobre a gratidão aqui, ele não está falando de uma coisa em que ele não conhecia, ele está falando de algo que fazia parte da sua vida. E é por isso, então, que nós temos as 3 grandes advertências nesses versículos que eu li. Alegrem-se sempre no Senhor. Ou seja, Paulo estava preso, mas a alegria dele era o Senhor Jesus. Ele estava sendo perseguido, estava sofrendo consequências físicas, mas a alegria dele estava no Senhor. Então, quero dizer a você nesta manhã: alegre-se sempre no Senhor. Ou seja, a razão da sua alegria é Jesus. A razão da nossa alegria é Jesus. Não pode ser coisas que conquistamos, adquirimos, alcançamos, e não pode ser pautado uma alegria circunstancial. Pelo contrário, momentos adversos, mas o cristão continua sendo feliz. Quando nós cantamos o hino, não é? Sou feliz com Jesus, e muitas vezes a pessoa acha que aquele hino foi composto por uma pessoa que estava usufruindo de momentos muito tranquilos na sua vida, né? Tudo estava indo bem, né? Estava com a família tudo bem. Não, ele havia perdido as suas filhas em uma viagem de navio, o navio naufragou, as suas filhas morreram. E quando ele recebe a notícia da morte, então ele escreve: se paz a mais doce me deres de gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Então, alegre-se sempre no Senhor, porque mesmo quando você enfrentar uma situação difícil, você ainda assim será uma pessoa feliz, porque a felicidade está, porque Jesus está presente no seu coração. Também ele vai dizer que devemos orar. Orai sem cessar. Então, quando as coisas estão boas ou ruins, nós oramos. Quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, nós oramos. Quando enfrentamos as dificuldades, nós oramos. Quando estamos para tomar uma decisão, nós oramos. Quando nós vamos fazer algo na dinâmica da nossa vida que começa cedo, e nós oramos. Então, Paulo está dizendo: orai sem cessar. Veja como que são recomendações da palavra de Deus para nós. Devemos nos alegrar, devemos orar e devemos agradecer. Que Deus te abençoe. Coloque essas 3 grandes lições ou questões na sua vida. Talvez você escreva até em um lugar visível, aí no seu local de trabalho. Alegre-se sempre no Senhor, orai sem cessar, em tudo dai graças. Que Deus te abençoe e te ajude. Que Deus seja conosco. Que Deus seja conosco neste dia. Quero convidar você para nós orarmos. Vamos juntos. Senhor, nós somos muito gratos pelo dia de hoje. E assim, ó Deus, nós queremos reconhecer
que estamos vivos pelo cuidado, pela bondade, pela misericórdia e pela graça do Senhor. Queremos agradecer pelo teu cuidado, queremos agradecer pelas muitas maravilhas do Senhor, queremos agradecer pela maior de todas elas, que é a salvação da nossa alma, o perdão dos nossos pecados. Queremos agradecer, ó Deus, porque o Senhor é que supre nossas necessidades. E neste dia, ó Deus, quando podemos aqui também, conquanto seja um dia mencionado como ação de graça, mas que o Senhor receba do nosso coração, Deus, dos nossos lábios, que o Senhor receba, Deus, de cada um de nós, sempre, Deus, uma declaração de gratidão, Deus, das bênçãos do Senhor sobre nós. Vivemos na dependência do Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor seja glorificado na nossa vida, seja conosco neste dia, em tudo quanto fizermos. Assim oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Um abraço para você, que você tenha um dia de paz.